Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Estou feliz por estar aqui na casa do Senhor. Sempre é muito bom poder participar desse culto. Eu, durante um tempo, devido ao meu trabalho, eu deixei de participar de muitos cultos como esse, não da Santa Ceia, porque eu chegava no final da Santa Ceia, eu ficava lá atrás, geralmente um diácono já estava avisado, e eu tomava o cálice, às vezes, depois tomava o pão, ou às vezes eu tomava o pão, depois tomava o cálice, tudo por conta do meu trabalho. Mas aprovou o Senhor, de eu estar sempre agora conseguindo participar da Santa Ceia do Senhor. Esse culto é maravilhoso, é o culto que a igreja está reunida, onde o Senhor Deus manda a sua presença, é onde o Senhor Deus revela a sua glória, e é muito bom estar aqui na casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus por todas as coisas, quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Balarim, que tem sido um pai para mim, desde quando nós viemos para cá. O pastor Balarim tem sido um pai para nós, e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Tenho uma grande consideração e respeito para com a pessoa do meu pastor. Louvo a Deus também pela vida da minha família, da minha esposa, do meu filho. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. Meus queridos, nos foi concedida a incumbência de pregarmos a palavra de Deus. E não é muito fácil, mas por graça, por misericórdia, o Senhor nos concedeu essa oportunidade. E eu quero aqui passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero passar para a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 19. Números, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos, e assim nós estaremos falando aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Louvado seja Deus. Você tem liberdade para glorificar o nome de Jesus. Eu vou ler para ganhar tempo. A epígrafe do texto diz: a água da separação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha, sobre que não subiu jugo. E direis a Eleazar o sacerdote, e tirara fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação por 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, e o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. O sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, e hisopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Amém? Meus irmãos, este parágrafo, conhecido pelos judeus como parágrafo da Adumá, da Torá, capítulo 19 de Números, trata simplesmente de uma lei determinada por Deus, transferida a Moisés e Arão, no tocante à purificação. Deus separou um povo peculiar, nação eleita, povo escolhido, e essa separação deste povo fazia com que este povo vivesse uma vida diferente, costumes diferentes, postura diferente. E quando eu olho para o capítulo 19 de Números, eu vejo Deus dando uma ordem a Moisés,
para transferir para o povo que o trouxesse uma novilha, um boi novo, a novilha vermelha, a parada do mar. Essa novilha vermelha deveria ser apresentada diante do sacerdote Eleazar. O interessante é que quando Deus dá essa ordem, Ele não usa o sumo sacerdote Arão, mas Ele usa Eleazar, o seu filho. Creio eu que Deus estava poupando Arão do trabalho que haveria de ser feito, porque aquela novilha vermelha serviria para a purificação de pecado do arraial. Como eu disse, Deus separou um povo peculiar, e esse povo estava cercado dentro de um arraial, e o arraial Deus escolheu as 12 tribos de Israel, e ali Deus plantou a sua tenda sagrada, o tabernáculo, a tenda do testemunho, e ali ele se revelava para o homem através do profeta e do sacerdote. Todas as vezes que a morte entrava dentro do arraial, todas as vezes que alguém morresse dentro de uma tenda, era necessário purificação, porque se assim não houvesse, contaminaria a tenda do testemunho. Deus agora dá ordem ao profeta e ao sumo sacerdote que trouxesse uma novilha vermelha. Segundo os estudiosos, já foi sacrificada desde os antes da história até o sacerdote Esdras, cerca de 9 novilhas vermelhas. Não é muito comum isso acontecer, porque existem algumas qualificações que essa novilha precisa alcançar. Essas qualificações são imprescindíveis para o uso da mesma, para o fim que ela vai ter. Ela precisaria ter a sua pelagem totalmente vermelha. 2 pelos de diferente cor desqualificaria a mesma, não servindo ela para o sacrifício. Ela não poderia ter menos de 3 anos de idade, porque 3 anos de idade é o melhor ano da novilha, porque ela está passando da fase da adolescência para a fase adulta, e ali ela vai poder procriar, e é neste momento que Deus pede essa novilha. Essa novilha, ela jamais poderia ser criada por um pagão, ela tinha que ser criada nos regimentos dos israelitas de um judeu, e se ela fosse comprada, ela teria que ser comprada com os recursos do tabernáculo ou do templo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que separa as coisas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Deus que sabe separar as coisas. O nosso Deus não é um Deus de mistura. O nosso Deus não é um Deus que gosta de se misturar. O nosso Deus é santo. Ele é santo de Israel. Eu estou sentindo uma glória diferente aqui nesta noite. Essa novilha vermelha, ela serviria para a fabricação das águas da purificação. Arão não estava qualificado para fazer isso, mas Eleazar, indicado pelo próprio Deus, juntamente com um levita ajudante, pegava essa novilha vermelha, tirava para fora do arraial, ali a público, todos olhando. Uma grande fogueira era feita,
E naquele momento que a fogueira estava sendo acesa, o ajudante, não o sacerdote, mas o ajudante, degolava a novilha vermelha e colhia o seu sangue e entregava nas mãos do sacerdote. E o sacerdote pegava aquele refratário, se dirigia para dentro do arraial, e de frente ao tabernáculo do Senhor, ele aspergia 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, para a purificação do pecado da morte. Depois que isso acontecia, a novilha vermelha, ela era totalmente queimada. É o único sacrifício na Bíblia que o ato da combustão, da queima, é o sacrifício. Toda novilha era queimada, desde sua cabeça até suas patas, todo o seu corpo, seu couro, todo, por inteiro ela era entregue, e ela queimava, ardia em chamas, e ela queimava, e no ato daquela queima, o ajudante chegava com um pedaço de pau de cedro e lançava no meio do fogo. Ele ia lá, buscava um ramo de isopo e jogava no meio do fogo também. E depois ele pegava uma lã tingida de vermelho e jogava no meio do fogo. O ato da combustão estava acontecendo, mas quando aquela combustão acabava, a Bíblia fala que aquele sacerdote precisava se banhar, porque ele estava impuro. Ele estava ali fora por conta de alguém que estava lá dentro. Ele estava puro lá dentro e veio para fora e ficou impuro, porque ele precisava purificar alguém que estava lá dentro. Aquele ajudante, o sacerdote, a mesma coisa. Ele estava puro lá dentro, ele ficou puro aqui fora, para que alguém ficasse puro lá dentro. Eu não sei se você está entendendo aqui esta noite. Eu não sei se você está captando aquilo que Deus está falando com você nesta noite. Aquele sacerdote tomava um banho, lavava as suas vestes, ele entrava para dentro do arraial. Da mesma forma, o ajudante, o levita ajudante, banhava-se, lavava suas roupas e voltava para dentro do arraial, mas ele permanecia impuro até o pôr do sol. Ele não podia executar suas habilidades sacerdotais por um dia. Sabe por que isso? Por amor a uma vida. Um levita, um terceiro levita, cerimonialmente puro, se levantava do meio do arraial, atravessava todo o arraial e recolhia toda aquela cinza da novilha vermelha, recolhia tudo e colocava dentro de um refratário e entregava na mão de um representante do povo. Preste atenção, essas cinzas seriam utilizadas com água no cerimonial de purificação daquele que tinha sido contaminado com morte. O interessante de tudo isso, que essas cinzas não ficavam com o sacerdote, essas cinzas não ficavam com os levitas, mas essas cinzas ficavam com o representante do povo fora do arraial. O que eu quero entender é isso. A sua vida com Deus, o pastor não dá conta. A sua vida com Deus é você e Deus. Se você tem compromisso com Ele, é você e Ele. O pastor, o servo de Deus não vai poder levar você para o céu, mas a sua vida precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Depois que isso acontecia, o sacerdote ficava impuro durante
7 dias. Um dia, o sacerdote entrava com aquela água, ele borrifava naquela tenda que tinha morte, porque segundo a lei, tudo que estava dentro da tenda, tudo que estava aberto, era condenado, estava contaminado por conta da morte. A morte aqui representa o pecado. A morte aqui representa o pecado. Não pode ter morte dentro do arraial. Não pode ter morte dentro do arraial, porque aqui emana a vida do altar. Aqui tem vida, aqui tem vida, aqui tem vida descendo do céu. Eremachura mandarabassúria, Emassuri migandarabassúria. Tem vida aqui dentro. Se você está morto, se tem alguém morto aqui dentro, eu quero te apresentar a água nesta noite que está jorrando do altar. Ela vai te purificar, ela vai colocar você em condições novamente de adorar o sagrado. Eu não sei se você pode adorar e glorificar o nome de Jesus. Eu não sei se você pode dar um minuto e glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Amachora mandarabacaia. Era necessário fazer isso, porque a contaminação da morte inibia a presença de Deus. Quando havia morte dentro do arraial, Deus não manifestava a sua presença e muito menos a sua glória. Talvez você se pergunte: por que eu não estou mais sentindo nada? Por que eu estou vivendo dessa forma? Talvez é porque a morte chegou na sua casa. E quando eu falo de morte, eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual, que é pior. Porque nós estamos vivendo numa época de maior mortandade espiritual da face da terra. Nós estamos vivendo um tempo em que a morte faz parte dos nossos cultos. Pessoas vêm vazias e voltam vazias. Vêm para o culto da Santa Ceia, até se habilitam a tomar a ceia, mas não sente mais a virtude, não sente mais a graça, não sente mais o poder. Mas eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Essa noite vai ser diferente para você. Essa noite vai ser diferente. Deus vai curar a sua vida. Deus vai curar a sua vida nesta noite. Nebachura mandarabacai, lave a sore maia séria, la basuri me cantará bachuri andarabacai. Nebachura mai, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória, a unção de Deus neste lugar. Aleluia. Essas águas eram utilizadas em 2 cerimoniais. Ao terceiro dia, a pessoa que havia tido contato com a sepultura ou até mesmo um morto, um cadáver, passava pela aspersão da água. Mas ele não estava puro ainda. Passava-se mais 4 dias. No 7º dia, tinha aspersão novamente. Se ele não fizesse a primeira, não adiantaria fazer a segunda.
Mas a água não era purificava, ela fazia parte do processo da purificação. Fazendo isso, tudo voltava ao normal, tudo voltava como era antes. E quando eu olho a novilha vermelha sendo queimada, a Bíblia fala que no ato da queima, lançava-se no meio da fogueira. Arabaxu, isso é mais lindo. Lançavam um pedaço de pau de cedro, lançavam um galho de sopo, e lançavam-se uma lã vermelha tingida de vermelho. Irmão, isso aqui é muito profundo. Quando eu vejo a água da purificação, eu vejo uma prefiguração de João Batista pregando no deserto para um povo, raça de víbora, pregando o batismo com arrependimento. Irmão, se não tiver arrependimento, não tem purificação. Se não tiver arrependimento, não tem presença. Se não tiver arrependimento, não tem a glória de Deus. Namashura mandaraba cantaraba surya, mandaraba surya andaraba kai. Oh glória! João Batista pregou o batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento. Alguém chegou para ele e disse: olha, você é o Messias. Ele disse: não, eu não sou nem digno de desatar as alpacas dos sapatos dele. Eu não sou digno. Ele está vindo aí, ele está vindo aí, ele está vindo aí. Não sou eu, mas ele está vindo aí. As águas da purificação refletem as águas do batismo, porque quando eu entro no tanque, é um símbolo do sepultamento dos meus pecados. Eu morro para o mundo e eu renasço para Deus. No ato da queima, lançava-se um galho de sopo. E o isopo, ele é um agente da purificação, porque nas águas lustrais se molhava o isopo na água e se aspargia em quem estava contaminado com o vírus da morte. E eu fui procurar saber a respeito do isopo. O isopo é uma planta muito conhecida, ele é até usado como adorno, mas ele tem grande serventia. O isopo, ele é analgésico, ele é antisséptico, ele é depurador, ou seja, ele purifica a contaminação do corpo. Ele é carminativo, ele é anti-inflamatório, ele é aperitivo também, ele serve como comida. Ele também é expectorante, ele também é relaxante, ele também sudorece. Ele é muita coisa boa para o corpo humano, irmão. Viria alguém que levaria sobre si todas as tuas dores, todo o teu castigo, e o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, e pelos seus hematomas você seria sarado. Ramachura mandaia séria, Ramachura mandarabacai. Aleluia. Do ato da queima do isopo, lançava o pau de cedro, um pedaço de pau de cedro. O pau de cedro é uma madeira muito homogênea, porém aromática. Ela tem a facilidade de se desenvolver em qualquer tipo de solo, seja rochoso ou não. O cedro, ele era considerado madeira real, se usava para fazer os palácios. Mas uma coisa que o cedro era rígido, ele não se dobra.
O que aquilo estava querendo dizer? Surgiria alguém que mesmo mediante ao sacrifício não se curvaria por amor à sua vida, por amor à minha vida. Ele não arredaria o pé, mas ele iria até o fim para salvar a tua alma e a minha alma. É machura mandarabacai. Pau de cedro se lançava também uma lã tingida de vermelho, e essa lã, ela era tingida de uma tinta vermelha. O interessante é que era uma lã comum. O carneiro, para fornecer aquela lã, simplesmente doou sua lã, mas a tinta vermelha não. Eu fui pesquisar a respeito disso. As tintas que eram confeccionadas naquela época, e até hoje ainda são, elas são extraídas a partir de um inseto, Quilmes vermilo. Mas para aquela coloração vermelha acontecer na lã, para aquela coloração vermelha impregnar na lã, o carneiro tinha que dar a sua lã, mas o inseto tinha que dar a sua própria vida. Eu quero dizer para você que teria alguém, estava prefigurando alguém aqui, que entregaria a sua vida no seu lugar. Alguém entregaria a sua vida no seu lugar. O seu sangue seria derramado até o chão, porque ele ia salvar a sua alma. Ele ia salvar a sua alma. Agora, esse sacrifício da novilha vermelha era transitório. Ele não tinha poder de perdoar os pecados. Ele não tinha poder de perdoar pecados, porque um animal não tem como ocupar o lugar de um homem. O animal é um ser inocente que paga com a sua própria vida para que a ira de Deus se aplacasse naquele homem. Mas tinha alguém que precisava cumprir esse ritual. Olhando na Bíblia Sagrada, olhando na história, ninguém seria o suficientemente o bastante para cumprir esse ritual da novilha vermelha. Uma novilha coxa, ela tinha muitos predicados que tinha que ser feito. Era quase impossível alguém cumprir isso. Mas tinha alguém que estava sendo guardado para a consumação dos tempos. Tinha alguém que estava sendo guardado para ser manifestado na terra. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho. Somente Jesus cumpriu os predicados dessa novilha, porque como a novilha vermelha foi queimada no total, Jesus foi entregue no total por mim e por você. Como aquela novilha vermelha servia para a purificação de pecado, para aplacar a ira de Deus, agora Jesus com o seu sangue entra no Santo dos Santos, dizendo: olha, acabou o pecado, acabou a conta, não tem mais morte, eu pago a conta, eu pago a conta, eu pago a conta. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus. Você pode adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Jesus cumpriu todos os predicados da novilha vermelha.
Nenhum homem natural conseguiria cumprir isso. Porque a Bíblia diz que Deus, olhando para o mundo, não viu um justo sequer. Essas semanas atrás, uma entidade religiosa de muito conhecimento, uma celebridade religiosa, disse que a história da criação até os dias atuais narram o fracasso de Deus. Quando eu escutei aquilo, eu falei: meu Deus, o que é isso? A Bíblia diz que Deus não há dolo, dele não há fraqueza. O nosso Deus, ele é sempre fiel. E essa entidade religiosa estava dizendo: olha, Deus projetou tudo, e Ele mandou seu filho aqui, mas Ele se frustrou, porque mataram o filho dele. Esse é o fracasso de Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu consigo ver Jesus em todos os livros da Bíblia. Sabe por quê? Porque em Gênesis ele é o cordeiro pascal, em Êxodo ele é o cordeiro pascal, em Levítico ele é o sacrifício perfeito, em Deuteronômio ele é o verdadeiro profeta, em Josué é o capitão da nossa salvação e príncipe do exército do Senhor, em Juízes ele é o nosso libertador, em Ruth ele é o parente resgatador, em 1 e 2 Samuel ele é o rei esperado da nação, em 1 e 2 Reis é o rei prometido, em 1 e 2 Crônicas ele é o descendente de Davi, em Esdras é o ensinador divino, em Neemias é o reconstrutor. Ah, Deus está em toda a Bíblia, Deus está em todo lado, Deus está presente em toda a Bíblia. Em Esther é a providência divina, em Jó nosso redentor que vive, em Salmo nosso refúgio e fortaleza, em Lamentações é o profeta lamentador, em Jeremias ele é o nosso profeta, em Oséias ele é o marido fiel, ele está presente em toda a Bíblia. Você pode levantar a sua cabeça hoje. Você pode levantar a sua cabeça hoje, porque Jesus te alcançou. Jesus te alcançou nessa noite. O sangue de Cristo no Calvário te alcançou nesta noite. Sinta a presença de Deus aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Eu vou te dar 1 minuto para você glorificar e adorar o Senhor. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. Eu não sei se você tem algum problema, mas exponha para o Senhor nesta noite, porque tem água correndo do trono nesta noite, tem sangue derramado aqui para a sua vida, tem restauração para a tua vida nesta noite. Machura mandarabacai, rabachuri me candarabassuria, machura mai. Você tem solução para você ainda, tem solução para a sua vida ainda. O Cordeiro está preparado desde a fundação do mundo. Deus não errou, estava tudo cronometrado, estava tudo nos planos de Deus. Deus já sabia como ia ser. Ele entregou o seu filho, a sua última gota de sangue, para que você tivesse vida, 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 vida. Machura mandarabacai, é machuri gandarabassuria, é massuri me candarabassuria. Sinta o renovo de Deus na sua vida hoje. Receba o renovo de Deus na sua vida. Seja tocado, seja cheio, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.